Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, a nossa intérprete, Cláudia. O vídeo de hoje é sobre luz. Nosso objetivo é relacionar a decomposição da luz branca à percepção das cores dos objetos. Entender a interação da luz com o meio material. Vamos observar essa imagem. Como ocorre o arco-íris? Que lindo, né? Você aí de casa já viu um arco-íris e sabe como isso ocorre? Então a gente sabe que o arco-íris, ele aparece depois do quê? Ele aparece depois da chuva. Depois da chuva, então com a incidência de raios solares, isso aqui que está acontecendo é uma questão óptica, ok? Então é assim, né, a luz que está sendo refratada, ou seja, a luz que nós conseguimos observar, são as luzes, as cores aí do arco-íris. O espectro eletromagnético é formado de diversos tipos de onda, com características próprias. A luz é uma forma de radiação eletromagnética. Então a gente está juntando aqui o eletro e o magnético, cuja frequência é visível ao olho humano. As frequências de luz que são visíveis ao olho humano são chamadas de luz visível. Então nós temos ali o comprimento de ondas da luz, que esse comprimento de ondas, a unidade de medida nanômetro, e aí esse comprimento, então essas ondas de raios, né, infravermelhos, a luz, aqui a luz visível. Acima da luz, dessa luz que a gente consegue observar, ou seja, acima dos 700 são ondas infravermelhas. Abaixo dos 400 são ondas, né, de luz ultravioleta, raios X ou raios gama. Então a gente vai encontrar que a luz visível, ela vai ali de 400, 380 em alguns livros, até 700. Passou disso ou abaixo disso são luzes que não são visíveis aos nossos olhos. Então acima disso são ondas de raios infravermelho e abaixo disso ultravioleta, X ou raios gama. As ondas eletromagnéticas que apresentam frequências menores que a da luz visível são chamadas de infravermelho, enquanto as que apresentam frequências maiores são chamadas de ultravioletas. Nossos olhos conseguem ver apenas a ondas eletromagnéticas, com frequência que vão do vermelho até o violeta. A luz branca é uma mistura de luzes coloridas. É formada por ondas eletromagnéticas. Em cada região do intervalo predomina uma cor. Então a gente vai encontrar o vermelho, o laranja, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul anil e o violeta. Então essas são as luzes que a gente consegue identificar. Então a luz branca, ela é uma mistura de todas essas luzes coloridas. E essa luz branca, então, ela vai ser formada a partir do quê? De ondas eletromagnéticas. Cada onda eletromagnética tem uma velocidade. Isso faz com que a luz branca seja decomposta. A sua decomposição ocorre porque quando a luz passa pelo prisma, as ondas se dispersam, podendo vê-las individualmente. Isso ocorre porque a velocidade da luz muda quando muda de um meio para o outro. Quando essa velocidade muda de um meio para o outro, ocorre um desvio. Então aqui novamente as cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Quando muda então esse prisma, certo? Então ocorre uma decomposição. Então essa luz branca vai ser decomposta. E quando isso ocorre, né, passa então por esse prisma e essas ondas se dispersam. Dispersam por causa da velocidade dessa luz.
A cor refletida por um objeto iluminado e percebida pelo olho humano dependerá da cor-luz, ou seja, qual que é a cor-luz que está sendo utilizada para iluminar aquele objeto, da sua capacidade de absorção e reflexão de cada frequência de cor. Então aqui, referente ao azul, né? A luz azul. Qual que ela vai emitir? Então, ela vai emitir esse azul. Então, cada cor vai ser, né, emitida dependendo da cor luz, ou seja, do qual é a cor que está sendo iluminada o objeto. E daí a capacidade de absorção e reflexão de cada cor que o nosso olho vai conseguir observar. Então, aqui, ó, por exemplo, no preto, todas as cores, elas entram e não refletem, tá? Então, o objeto preto, ele não reflete nenhuma luz. Um objeto vermelho, né, reflete a luz vermelha. Um objeto branco, ele vai refletir todas as luzes nesse caso. Então, aqui a gente tem um exemplo, o azul, o vermelho, que vão refletir as cores conforme o objeto em questão. O branco vai refletir todas as cores e o preto não vai refletir cor alguma. Ele vai absorver, nós vamos ver em seguida, ele vai absorver todas essas cores. Vamos à nossa primeira atividade. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando assim uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa aproxima-se do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Então, a radiação captada por esse detector encontra-se em qual região de frequência? Então, analisem o que está na pergunta, as informações que o texto traz e respondam. Qual a região de frequência captada por esse detector? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então aqui ele pergunta, né? Ele fala sobre um sistema de segurança
onde esse sistema de segurança tem detectores de movimento. Né? Então, esses detectores de movimento servem ali como segurança ou servem também para acender as luzes, né, noturnas quando a gente chega em casa. Então, ele pergunta, a radiação captada por esse detector encontra-se em qual região de frequência? Anotem lá. De acordo com a temperatura do corpo humano, a única forma de radiação que somos capazes de emitir é a radiação infravermelha. Então, a partir dessa radiação que consegue, então, captar, né, os detectores aí de movimento. Na interação da luz com o meio material, pode acontecer um dos seguintes efeitos ou todos ao mesmo tempo. Então, pode ocorrer a absorção da luz, a reflexão da luz e também a refração da luz. Quando falamos em refração da luz, reflexão da luz, né? Na reflexão, a gente tem aqui, ó, um corpo de água e temos aqui uma imagem, montanhas. Aqui na reflexão, o que está acontecendo? Então, essa imagem das montanhas, ela está sendo refletida neste corpo de água. Na refração da luz, o que ocorre? Observem que temos uma colher. A colher foi colocada nesse copo, com certeza inteira. Se ela tivesse quebrada, essa parte também teria afundado. Então, essa colher, ela está inteirinha. Só que está ocorrendo o quê? Uma refração da luz. Então, a gente consegue observar, parece que pela questão da refração da luz, parece que essa colher foi quebrada. E na absorção da luz, o que significa? Que toda ou parte da radiação eletromagnética, ela é absorvida por um meio material. Aqui a gente tem como exemplo, né, uma blusa preta. Na blusa preta, então, ela vai absorver toda essa radiação. Por isso que em dias ensolarados, quando a gente sai com roupa escura, principalmente a roupa preta, a gente se sente mais encalorado, com mais calor, porque ela absorve toda essa luz mesmo. Então, a reflexão da luz, aqui um espelho, quando uma parte ou toda a radiação que incide sobre o material é refletido para o meio. Então, aqui como exemplo, reflexão, um espelho. Toda a imagem vai ser refletida. A refração da luz é quando a luz atravessa um meio material para outro. Assim, ocorre o quê? Ocorre um pequeno desvio da sua trajetória. Exemplo, né? Quando a luz atravessa a água. Então, anteriormente, nós tínhamos aqui uma colher e dava a impressão de que essa colher estava quebrada. Mas como a professora falou, se essa colher tivesse quebrada, aquele pedaço de cima também afundaria, e ele não afundou. Então, isso nos garante, né, a certeza aí de que a colher estava inteirinha. Isso acontece, então, porque ocorreu o quê? Um desvio. Um desvio do quê? Um desvio na trajetória dessa luz. Os meios materiais do dia a dia são classificados de acordo com a quantidade de luz visível que conseguem o quê? Que conseguem atravessar esses materiais. Então, a luz, ela não atravessa todos os materiais. Não, claro que não. Ela atravessa de maneiras diferentes. Então, existem 3 meios da absorção, né? Para a incidência dessa luz. Então, nós temos o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. Quando nós estamos falando sobre o meio transparente, ou seja, então quando a gente tem um vidro transparente ou qualquer outro material que seja transparente, essa transparência permite a passagem de quase toda a luz do ambiente. E aí, qual que é a característica, né? Então, a característica é que a maior parte de luz que vai atravessar, a gente chama então de refração. Quando falamos sobre o meio translúcido, então não é aquele meio que a gente está conseguindo enxergar tudo, tá? Tem ali uma certa dificuldade. Isso a gente encontra, a gente verifica em vidros foscos, né? Ou também opacos. Então, o que ocorre, né? É a passagem de luz nessa relação aqui, né? Nesse meio, é uma passagem de luz parcial. Então, qual que é a característica? Pode ocorrer uma reflexão,
Pode ter uma absorção dessa luz ou pode ter uma refração dessa luz. E no meio opaco, então os corpos não permitem a passagem de praticamente nenhuma quantidade de luz, né? De nenhuma quantidade de luz. Qual que é a característica? Então não vai ter refração. Não tem refração, eu não consigo enxergar como no espelho, né? Não volta essa imagem. A gente só vai ter, nesse caso, a reflexão e também a absorção. Vamos ao mão na massa. Então, um tempinho para vocês, ó, peguem lá os seus cadernos, que a gente vai fazer uma atividade bem legal agora. Um tempinho para vocês pegarem os seus cadernos e anotar tudo que a gente precisa. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Então, hoje nós temos um mão na massa. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um disco de Newton. Nós vamos precisar de cartolina, lápis de cor ou giz de cera, régua, barbante de mais ou menos 1 metro e também um compasso. Quais são os procedimentos? Vamos utilizar o compasso e a régua. Vamos construir um círculo com 20 centímetros de diâmetro sobre essa cartolina. Vamos utilizar o compasso e vamos dividir esse círculo em 7 partes iguais. Cada parte dessa nós vamos realizar a pintura. Então nós vamos pintar, só a sequência das cores tem que ser obedecida para que a atividade dê certo. Então é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 cores diferentes para que a gente produza o nosso disco de Newton. Nós vamos fazer 2 furos no centro
um ao lado do outro, com uma pequena distância entre um e outro. E depois a gente vai passar um cordão, então, por esses furos. Aqui. E depois que a gente amarrar as duas pontas, a gente vai puxar, como está representando ali na imagem. Eu só quero falar para vocês, para que vocês não saiam de casa e não gastem dinheiro. Usem materiais que vocês têm em casa. A professora mesmo utilizou um CD velho, então esse CD não tinha mais utilidade, a professora usou o CDzinho. Podem utilizar também, né, a folha aí do caderninho de artes, podem utilizar, para deixar mais durinho, um pedaço de papelão, não precisa necessariamente ser a cartolina. Neste procedimento, então, nós vamos puxar, a professora não tem muita força, mas por isso que tem o vídeo ali para a gente ver. Então a gente vai puxar e essas cores elas vão se misturar. Quando essas cores se misturam, a gente vai conseguir observar aqui como na imagem, as cores se misturam e a gente não consegue mais identificar as cores. Na verdade, ali a gente vai enxergar mais um branco do que todas essas cores que nós pintamos aqui. Então, este é o nosso disco de Newton. Espero que vocês façam aí em casa e passem aí um tempinho brincando e consigam aí realizar essa atividade. Vamos lá! Então, vamos para a nossa segunda atividade. As fibras ópticas são fios extremamente finos, flexíveis e também transparentes. São constituídos geralmente por nylon ou também por vidro. Quando um sinal luminoso é lançado nesses fios, a luz percorre e ao se chocar com a superfície de separação vidro-ar, não sofrerá uma refração, pois o ângulo de incidência do raio de luz será sempre superior do ângulo limite. Devido ao quê? Devido à espessura mínima desse fio. Com consequência, qual o fenômeno que vai ocorrer aqui nessa situação que foi nos relatado? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então ele pergunta, né, como consequência, qual o fenômeno que está ocorrendo dentro dessa situação, problema que ele nos trouxe. Então o fenômeno de reflexão, pois ocorre quando a luz incide em um ângulo superior ao ângulo determinado como limite. A incidência deve ocorrer um meio com a maior índice de refração
para outro de menor índice? Então, anotem lá nos seus cadernos a nossa resposta. Falamos sobre decomposição da luz branca e percepção das cores dos objetos. E falamos da interação da luz com o meio material. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!